Olá, somos do Grupo 2 e vamos abordar sobre o orientalismo jurídico e os conflitos civilizacionais contemporâneos, passando pela definição de orientalismo, a diferença entre Ocidente e Oriente, além de características e consequências e exemplos de conflitos contemporâneos. Estes são os integrantes do grupo deste respectivo tema. Ao definir o que é orientalismo segundo Said, no livro Em Orientalismo, a invenção do Oriente pelo Ocidente, o teórico Edward Said, primeiramente, vai fazer uma introdução do que seriam os orientalistas. O autor vai argumentar que os orientalistas seriam os acadêmicos especializados nos estudos das sociedades orientais em suas respectivas literaturas, geografia, história, etc., sejam elas históricas ou atuais. Tendo isso em mente, o autor vai dizer que eram pegada toda a multiplicidade e juntavam o norte da África, países asiáticos e mediterrâneos, tacavam tudo num saquinho, amarravam e diziam que aquilo era o Oriente, sem valorizar suas especificidades. O orientalismo enquanto discurso acadêmico, Said vai argumentar que orientalismo não é o simples estudo do Oriente, mas um discurso sobretudo acadêmico que viria a denominar e estigmatizar essas populações. O teórico, então, vai utilizar o conceito de dispositivo do Michel Foucault para demonstrar como essa forma de saber sobre o outro tem impacto direto na construção desse outro ontológico. Por isso, esse outro ontológico, massacrado pelas noções imperialistas, não consegue ver a si próprio pelas suas especificidades, mas pelo discurso do denominador e, ao se referir, vai perpetuar o discurso dominante. Dessa forma, aqui temos uma distinção se o Ocidente significa progresso, tecnologia, direitos humanos, filosofia e democracia. O Oriente vai significar o contrário: imutabilidade, retrocesso, extremismo, hegemonia e teocracismo. Posto isso, esses trabalhos produzidos academicamente têm a função de dizer o que é o Oriente e, a partir das instituições, vão criar um discurso ideológico que vai perpetuar na sociedade civil a fim de legitimar a ação política dos governantes. Said vai buscar, então, em Gramsci, arcabouço teórico para denominar esse processo, utilizando o conceito de hegemonia, que seria a tarefa de toda concepção dominante, que, sendo dominante essa então, torna-se, portanto, também fé, também ideologia para as grandes massas, não conscientemente vivida em todos os pressupostos e em todos os seus aspectos. Consiste em conservar a unidade ideológica de todo o bloco social, que é cimentado e unificado precisamente por aquela determinada ideologia. Por fim, em Orientalismo enquanto Imperialismo, vemos que Said propõe uma genealogia sobre o conceito de orientalismo e suas implicações práticas no mundo, mas essa relação não é de simples casualidade. O autor vai propor que desde sempre o estudo do Oriente teve fins políticos a fim de dominar tais populações, como é possível vermos no seguinte fragmento de texto do livro do ensaísta. Consideremos a fundação da American Oriental Society em 1842, em sua primeira reunião anual em 1843. O seu presidente, John Pickering, deixou claro que a América se propunha o estudo do Oriente de modo a seguir o exemplo das potências imperiais europeias. A mensagem de Pickering era que a estrutura dos estudos orientais, tanto naquela época como agora, era política e não meramente acadêmica. Após compreendidos os conceitos que podemos atribuir ao orientalismo, e principalmente à sua vertente jurídica, podemos pontuar algumas das características mais importantes deste processo que trazem consigo a essência do juízo apresentado. Podemos destacar primeiramente que o orientalismo detém um discurso colonial desde seus primórdios. Como a tática de dominação é a principal função desse tipo de discurso, o Ocidente usou dessa artimanha para invadir, se impor e dominar todo o Oriente, justificando que eles os conheciam mais. Essa metodologia cria uma relação de poder e dominação, além de uma hierarquização de etnias,
alicerçada através de práticas violentas, sejam elas físicas ou psicológicas. A exemplo disso, tivemos as discussões napoleônicas ao Egito, que tinham como objetivo a dominação desse povo, e obtiveram também como proveito vivências empíricas que contribuíram para os estudos orientalistas. Por conseguinte, citaremos o caráter preconceituoso e racista desse sistema. Em suas pesquisas, o orientalismo é identificado como extremamente erudito, e ao analisarmos suas obras podemos perceber o preconceito incutido nelas. Como citado por Said, a obra de Humphrey Prydaux, Uma Biografia de Maomé, foi explicitamente um livro que atacava não somente ao profeta, mas também a toda a sua cultura. Outro exemplo que deve ser citado é a visão que temos do Oriente, especificamente do Islã, quando se trata de sua religião e cultura. Automaticamente é linkada com extremismos, práticas terroristas e ataque a inocentes. Essa visão deve-se ao arcabouço que livros, manuais e pesquisas orientalistas instituíram com essas suas publicações. Essas características, quando trazidas ao universo jurídico, se tornam assustadoramente perigosas, pois justificam atos que vão de encontro ao mínimo de direitos que deveriam ser assegurados para quaisquer povos, sem exclusão de nenhum. Podemos identificar nas justificativas jurídicas usadas em diversos conflitos no Oriente a inferiorização do outro, o preconceito com suas práticas, que são consideradas ilegais e extremistas, a definição de seus atos como ilícitos e que classificam todo o Oriente como um povo detido de imoralidade, barbárie e crimes. Após todo o exposto, é entendido como a persistência da existência do orientalismo jurídico serve de alicerce para a contínua presença ainda hoje de vários conflitos mortais por todo o Oriente, sempre com a influência de potências mundiais ocidentais, utilizando do direito internacional para intervir nesses enfrentamentos que perpetuam um parâmetro extremamente preconceituoso, colonizador e hegemônico. O campo de estudo criado no século XVIII para estudo das civilizações não ocidentais que habitam o lado oriental do planeta, tais como a Índia, a Ásia Central, o Oriente Médio e a África, o orientalismo é uma abordagem intelectual feita do ponto de vista da Europa Ocidental, em um momento em que o mundo islâmico se posicionava como um entrave aos objetivos políticos e econômicos ocidentais, ou seja, o imperialismo. Aquilo que o Ocidente diz sobre o Oriente passa a ser percebido como a verdade aceita, inclusive pelos orientais, desconsiderando-se a realidade factual. Abrindo aspas ao que Edward Said diz, temos que o texto se transforma em verdade, fecha aspas. Então, mesmo quem está lá no Oriente falando sobre si mesmo e sobre o seu lugar no mundo, se referirá a esse local como, por exemplo, Oriente Médio, que é uma referência cartográfica dada pelos ingleses e franceses que lá exerceram sua hegemonia. É o que diz o tópico que o Oriente não tem voz própria e só podemos conhecer o Oriente a partir do que o Ocidente fala dele. E então, ainda que se queira escapar da narrativa e denunciar o preconceito, isso é feito por quem é de lá, usando-se um dos maiores instrumentos de dominação marcadamente resistente aos costumes e ao tempo, o idioma do colonizador, com destaque para o inglês e o francês. Então, temos algumas ideias que foram propagadas pelo próprio orientalismo, que são: o Oriente não valoriza a si mesmo, o Oriente não tem voz própria, só podemos conhecer o Oriente a partir do que o Ocidente fala dele. Eles precisam de respaldo ocidental para evoluir. Então, sociedades estáticas. Dando continuidade, nós ocidentais costumamos colocar no mesmo balaio, entre aspas, as civilizações orientais, mesmo que cada uma delas tenha suas peculiaridades, costumes e crenças. Nos foram passadas imagens simplistas e reduzidas, quase que um resumo do que acontece na região planetária onde a maior parte da humanidade calhou de se desenvolver. As centenas de etnias, os milhares de idiomas e dialetos e as diversas religiões que abarcam essa parte do mundo. O autor Edward Said, em sua obra
tenta desconstruir as ficções ideológicas que se criaram em torno do Oriente, que nada mais são que discursos de alteridade, portanto, de identidade, que servem para justificar a dominação do outro. A construção de imagens que através dos séculos foram feitas do Oriente e que persistem no ideário coletivo ocidental, mesmo nos dias de hoje e mesmo com toda a tecnologia de informação existente, envolvem estereótipos, homogeneizações, generalizações, clichês e inferiorizações. Os desdobramentos dessa doutrina forjada por pensadores do século XVIII nos são passadas pelo autor através das experiências dos franceses e britânicos, o Oriente Próximo, com o Islã e com os árabes. Observa-se, então, um relacionamento muito estreito entre essas duas partes do mundo nessa época. Porém, tratou-se de uma relação enviesada, mostrando os povos orientais como necessitados de uma ajuda ocidental para sair de suas sociedades estáticas e ascender a uma posição de nações progressistas espalhadas em suas cópias no Ocidente. Cópias defeituosas que necessitavam de um confronto ocidental para entrar na linha, mostravam esses povos como atrasados, exóticos, sensuais. Suas sociedades são estáticas e limitadas, moral intelectualmente e vários graus de inferiorização em relação às nações ocidentais. Um bloco monolítico de nações sem diferenciações culturais. Ainda nos dias de hoje, o 11 de setembro trouxe de volta uma onda nefasta de orientalismo com o boom, ou até mesmo o oportunismo literário após este acontecimento, que trazem estereótipos rasos e sem sustentação acerca do papel do Islã nesse mundo. Os discursos hegemônicos ocidentais, capitaneados pelos Estados Unidos, foram postos a serviço de causas menos nobres que se transvestem de pretensos valores universais. A relação entre o Ocidente e o Oriente é uma relação de poder traduzido em imperialismo enrustido e de dominação cultural e econômica. A respeito de exemplo de conflito contemporâneo, o grupo escolheu o conflito Talibã que ocorreu no Afeganistão. A título de contextualização, o Oriente Médio é uma região localizada predominantemente no continente asiático e um país da África. Os países que fazem parte do Oriente Médio são, dentre outros, o próprio Afeganistão, Irã, Iraque e Israel. Praticamente, todos os atuais conflitos regionais do Oriente Médio estão relacionados de alguma forma aos desenvolvimentos políticos pós a Segunda Guerra Mundial. Neste mapa, vemos como foi rápido o avanço do Talibã no Afeganistão, que eu vou falar mais detalhadamente no próximo slide, que, dentre outras consequências, as principais foram uma forte crise humanitária, além da violação dos direitos humanos, sobretudo das mulheres, além da denúncia da ONU do grupo Talibã por violação e ao menos 72 assassinatos. Após essa breve contextualização, vamos ao principal, o conflito que ocorreu no Afeganistão com o grupo extremista Talibã, grupo este que já foi esclarecido na primeira apresentação do grupo. Então, partindo de uma breve linha do tempo de 2 décadas respectivas a 20 anos, começou muito antes com o governo da monarquia afegã, que foi derrubada por um primeiro golpe de Estado em 1973, onde Mohammed Daoud Khan tomou a presidência. Já em 1978, ocorreu a Revolução de Sur, ou seja, o Partido Democrático do Povo Afegão tomou o poder e matou Mohammed e instituiu Nur Mohammad Tarak como novo líder, com propostas bem diferentes do cenário religioso da época, com uma ameaça forte ao islamismo. Ocorreu então um novo golpe de Estado, no qual Tarak caiu e Amin assumiu o poder. Não aliado à União Soviética, que via uma possibilidade de aproximação entre os Estados Unidos e o Afeganistão, como temia que Amin não conseguisse
controlar os grupos rebeldes islâmicos da época. E então, em 1979, ocorreu um quarto golpe de Estado, no qual a União Russa Socialista Soviética invadiu o território afegão. Levou a um conflito entre os soviéticos e os Mujahidin, conhecido como a Guerra do Afeganistão. Os Mujahidin são os grupos rebeldes islâmicos. Detalhe que este foi o quarto golpe de Estado em menos de 10 anos. E então, como inimigos da União Soviética, os Estados Unidos decidem financiar os Mujahidin por meio da CIA, fornecendo armamentos e treinamento militar aos combatentes islâmicos. Em 1989, teve o fim da guerra com a União Soviética contra os Mujahidin. Em 1992, os Estados Unidos continuaram financiando os Mujahidin e a União Soviética apoiando o governo afegão. E então, na década de 1990, contemplando todos esses anos para trás, a União Soviética se retira e inicia conflitos entre o governo do Afeganistão e o grupo rebelde. Então, em 1994, o Talibã surge desse grupo rebelde e começam a sua expansão, com tomadas de cidade e dentre elas Cabul. O Talibã começou a governar o Afeganistão e impor suas leis provindas do islamismo a partir de 1996. E então, nessas leis estavam contidas algumas limitações, especialmente e quase que de maneira exclusiva às mulheres, tais como proibidas de frequentar escolas, trabalhar fora de casa e viajar sozinhas, dentre muitas outras limitações. Além disso, o consumo de cultura não islâmica, como música e programas de TV, eram restritos. Fica destacado, então, grande violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre as mulheres, principalmente. Na década de 2000, então, ocorreu o atentado de 11 de setembro, que foi liderado pela Al-Qaeda e o governo dos Estados Unidos, na época liderado por George Bush, que revidou. Tal acontecimento foi a estreia dos Estados Unidos em território afegão, e então os Estados Unidos tomaram o poder da região e em 2009 Barack Obama voltou a mandar tropas ao Afeganistão para combater a ressurgência do Talibã. Em 2010 a 2020, Barack Obama traçou um plano de retirar as tropas americanas do Afeganistão até 2016, o que não aconteceu. E em 2017, no governo de Trump, foi negociada então a retirada das tropas americanas do Afeganistão a partir de maio de 2021. Entretanto, Biden vence as eleições, mantém a data proposta de Trump e, desde maio de 2021, o Talibã foi avançando pelos municípios afegãos com certa facilidade. O grupo, então, chegou a assumir o controle de algumas capitais provinciais do país em um curto período de tempo de 2 únicas semanas até a tomada da capital, Cabul, de forma efetiva. Dessa forma, então, constatamos a violação dos direitos humanos, haja vista que mulheres eram proibidas de frequentar escolas, trabalhar fora de casa, viajar sozinhas, consumir programas de TV, além da cultura, de maneira limitada ou monitorada. Ademais, de acordo com o site O Globo, que o link está no rodapé do slide, a ONU denunciou o grupo Talibã por ao menos 72 assassinatos extrajudiciais de pessoas ligadas ao antigo regime afegão, além de estupro, tortura e casamentos forçados.
Uma das críticas encontradas no orientalismo de Edward Said são apresentadas no livro Por Amor ao Saber, escrito por Robert Way. Para o autor, a impressão que o orientalismo de Edward possui é que ele é um livro escrito às pressas, repetitivo e com muitos erros factuais. No capítulo Alguns Problemas do Orientalismo, Robert cita que Said possui uma certa ignorância em vista da história do Oriente, pois o mesmo faz com que um exército de muçulmanos conquiste a Turquia antes mesmo de conquistar o norte da África. Isso mostra uma certa desinformação por parte dele. E não sei se todo mundo sabe, mas quando o Said ele escreveu o livro, né, ele não era nenhum pesquisador especializado nas relações entre o Ocidente e o Oriente. E para muitos pesquisadores, muitos estudiosos sobre o tema, isso soou como oportunismo. Outra crítica feita ao orientalismo de Said foi que o orientalismo dele é pomposo, contraditório, anacrônico, confuso. E nisso, Robert caracteriza Said como charlatão, devido mesmo ser avisado de diversos erros e ele não ter a capacidade de consertar esses erros. E uma das reflexões que a gente pode encontrar acerca do tema é a maneira que os veículos de comunicações eles passam uma visão totalmente errada acerca da cultura dos povos árabes. Isso acaba gerando um preconceito contra esses povos, o que afeta a sociedade deles. Como é mostrado na charge, no centro do desenho a gente tem um muçulmano, do lado esquerdo dele a gente tem um fundamentalista islâmico e do lado direito a gente tem meio que uma representação do Ocidente. E a visão do Ocidente em relação ao muçulmano é que ele é um terrorista justamente por ser muçulmano, entendeu? Então, esse preconceito ele vem bem antes do 11 de setembro e até hoje ele se espalha pelo mundo, gerando uma visão totalmente errada desses povos. Tendo em vista tudo dito anteriormente, analisamos o cronograma das aulas previstas e sua abrangência sobre as noções fundamentais da antropologia por uma visão oriental, e concluímos que dentro do plano de ensino é contido apenas a aula de número 4, sobre civilizações primitivas, Egito e Oriente Próximo, que contém um conteúdo mais direto com o Oriente, e demonstrando o quão escasso é o cronograma de estudo antropológico por uma visão contemporânea do Oriente. Contudo, esse cenário é ocasionado por muitos motivos. Dentre eles podemos citar o domínio cultural do continente europeu por séculos e a enxuta grade de horas-aula que nós temos, como principais obstáculos para um estudo mais rico e conscientizador sobre a limitação ocasionada pela visão etnocêntrica e eurocêntrica. Nesse sentido, acreditamos que muito se falta estudar acerca do Oriente, pois a influência da cultura no arranjo social é clara e imprescindível, uma vez que, segundo o antropólogo Alfred Kroeber, as ações comportamentais do homem ultrapassam a herança genética, pois a cultura determina e justifica tais atitudes mais do que a herança genética. Em algumas sociedades, as mulheres podem ser obrigadas a usarem o hijab e proibidas de estudarem e trabalharem pelos homens. Esses e outros costumes marcantes das etnias orientais influenciam diretamente na noção de direito deles, pois o direito é o modo mais desenvolvido e elaborado de universalizar os valores sociais de uma etnia. E nessa lógica, quanto maior for a parte dos membros da sociedade que legitima a proibição das mulheres estudarem, mais acabam por afetar diretamente nos direitos fundamentais, como os direitos humanos e os direitos civis. Por fim, fica claro que a falta de um contato direto nos atrapalha a romper com a visão preconceituosa e pré-estabelecida instituída, pois não compreendemos o arranjo social oriental, em que abranja os conhecimentos, as crenças, as artes, as leis e a moral do Oriente, e assim demonstrando a necessidade de pelo menos um contato semelhante à aula número 2, como citado acima. Neste último slide estão as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração deste trabalho. Obrigada!